Olá, eu sou Catiúcia Nunes, vim novamente aqui trazer uma pequena reflexão da palavra do Senhor para vocês e quero aqui deixar este dia um texto na palavra do Senhor em Isaías capítulo 5, que fala a canção da vinha. E a palavra diz assim: cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito da sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Meus irmãos, aqui é a luta de Deus para com o homem, para com o seu povo, para com Jerusalém, para com Israel. Quer dizer, Deus, ele procura o melhor para o seu povo. A Bíblia diz até lá no salmista: quantas vezes, Jerusalém, eu não quis te juntar como a galinha junta seus filhinhos debaixo das suas asas. Quer dizer, Deus, ele fica ali falando com o seu povo, dando a direção certa, orientando o caminho certo em que deve andar, para que não haja nenhum tropeço. Ele tem uma luta enorme com o seu povo, ele sempre teve. Ele deu o melhor dele, que foi seu único filho, Jesus Cristo, para que todo que nele crê, a Bíblia diz, não morra, mas tenha uma vida eterna. Então Deus, ele vem lutando com o seu povo, não de hoje. Deus vem lutando desde o início da criação do mundo, desde o Adão, que foi o primeiro homem. Ele vem lutando, vem de lá para cá lutando, e nem todos querem o arrependimento. Nem todos querem a conversão. Nem todos querem ouvir a voz do Senhor. Ouve, mas não querem obedecer. Então, é como a Bíblia diz, há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Entre o justo e o ímpio. Porque essa diferença há. Porque se você ouvir, tão somente ouvir, obedecer e praticar o que Deus lhe ordena, você será bem-sucedido na terra, você será abençoado. Então essa é a diferença. Então aqui ele retrata que tinha uma vinha. E essa vinha, ele cuidou, ele cultivou, ele tirou as pedras que tinha no meio, ele plantou as melhores videiras. Tudo isso ele fez pensando em vir as uvas boas. Ele cavou a terra, ele construiu uma torre de sentinela. A Bíblia diz que ele também fez um tanque de prensar uvas. E ele esperou que desse fruto bom, mas deu fruto má, deu frutos azedos. Então foi uma decepção? Foi, porque todas as vezes Deus sempre sofre com esse tipo de coisa com o seu povo. Ele fala com o povo, mas o povo não obedece à sua voz. Então Deus quer o melhor dessa terra, a Bíblia diz. Se ouvires, comereis o bem dessa terra, o melhor da terra. Mas nem toda vida nós ouvimos a voz do Senhor. E é por isso que quebramos a cara lá na frente, porque não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus. Então ele diz assim, o que eu posso fazer com ela? Então é assim, a luta de Deus com o homem. Deus sempre lutou com seus filhos aqui na terra. E aqui diz assim, que mais pode eu fazer, tendo eu já feito tudo? Ou seja, que mais se pode fazer por ela que eu não tenha feito? Né? Então Deus fez tudo.
O principal foi dar seu filho em nosso favor. Por que então só produziu uvas azedas, quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhe digo o que eu vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca, diz o Senhor, para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro, diz o Senhor, para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será podada, nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. O que é isso? Deus, ele sempre luta com o seu povo. Ele sempre quer o melhor para o seu povo. Mas se tão somente ouvir e tendo cuidado de obedecer, como diz lá em Deuteronômio 28, a voz do Senhor nosso Deus. Mas se não ouvir, se ouvir e não obedecer, então vem a maldição sobre a vida da pessoa. Porque ela não obedeceu a voz do Senhor, os ensinamentos do Senhor. Então vem um opróbrio, ela se torna um opróbrio para a sociedade. Uma vergonha, um fracasso, uma derrota. E é em todas as áreas. Eu vejo muitas vezes, nós muitas vezes se vangloriamos em relação, ou na criação dos filhos. É porque eu sei criar os meus filhos. Quando vê assim uma família bem estruturada, é porque fulano soube criar. E quando vê uma desestruturada, porque fulano não soube criar. Não depende disso. A glória vem do Senhor, não é do homem. Não é do homem. Tudo depende do Senhor. Às vezes a gente tem uma mania de se gabar, mas não depende da gente. Não depende de A, B ou C, é no casamento, é na criação dos filhos, é em qualquer parte da nossa área, financeiramente, seja qual for. Não depende de nós. Eu só quero dizer isso, que depende de quê? Do Senhor. A glória depende do Senhor, porque a honra e a glória é somente de Deus, não é nada do homem. Se sabe, não se gabe. Por quê? Porque Deus foi quem deu sabedoria. Devemos criar assim, em oração, pedindo sabedoria a Deus. A Bíblia diz, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que eu dá. Aqui ele fala disso, no versículo 15 do mesmo capítulo. Por isso o homem será abatido, a humanidade se curvará, e os arrogantes terão que baixar os olhos. Então isso é o quê? Muitas vezes a pessoa não reconhece Deus na vida dela, é arrogante. Tem que saber, que se humilhar e saber que Deus foi que deu capacidade a ela. Porque nós não damos nem um passo sequer se não for o Senhor. É num casamento. Então, tem que saber que Deus foi que deu a condição dela superar, dela ter sabedoria, tudo foi Deus que deu, né? De um problema, dela se sair daquele problema, mas foi Deus que deu determinada sabedoria. Então ela deve reconhecer em todos os caminhos, em todos os atos, que é o Senhor na vida dela, que se não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos. Mas foi o Senhor quem nos capacitou, o Senhor quem nos orientou, o Senhor quem nos deu toda e qualquer sabedoria para nós vencermos, para nós sairmos da condição que estávamos. Mas não foi nossa capacidade. Só quero que você reconheça isso. Não foi porque você, do seu mérito, aí tem uma criação boa dos filhos.
mas não depende de nós, depende do Senhor. Tem um casamento ótimo, maravilhoso, porque foi Deus que abençoou. E o que fracassou? Fracassou na criação dos filhos, fracassou no casamento, é porque aquela pessoa não obedeceu à voz do Senhor. Não existe no homem, mérito no homem, né? Existe o quê? Deus foi quem capacitou, Deus foi quem orientou, ela ouviu a voz do Senhor e ela foi abençoada. Agora, o sujeito que não ouviu a voz do Senhor, aí fracassou no casamento, ele fracassou na família. O filho que não ouviu a voz do Senhor fracassou diante do pai, porque tudo depende de ouvir e reconhecer que a glória é de Deus. Ouvir e obedecer a voz do Senhor. Aí vai bem. Não só ouvir, mas obedecer. O segredo está em obedecer. Aí vai bem no casamento, aí vai bem nas finanças, vai bem com a família, né, com os filhos vão bem se ele ouvir e obedecer. Se não ouvir e não obedecer, é um escárnio, é uma vergonha para a sociedade. Então depende de quê? Dele reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, saber que a glória é dele. Ah, é porque o fulano não soube criar. É porque eu soube criar os meus. Não, depende dele ouvir e obedecer à voz do Senhor. Ah, e fulano deu errado na vida dele. Por quê? Porque não ouviu e não obedeceu. O segredo só é esse, não tem outro. E reconhecer que a glória é de Deus. Se ele está sabendo criar, é porque Deus está dando sabedoria. Com a misericórdia de Deus, com oração, e Deus está orientando e está abençoando. Deus está orientando e está abençoando. E ele está ouvindo a voz do Senhor e está obedecendo. Aí ele diz aqui, ai dos que prendem a iniquidade com corda de engano, e ao pecado com corda de carroça. Viu? Ai dos que chamam ao mal, ao bem, ai dos que chamam ao mal bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e do amargo doce, e do doce amargo. Então é como eu estou explicando, depende dele ouvir, e depende dele o quê? Obedecer. Depende dele ouvir, e depende dele obedecer, atentar para os caminhos do Senhor. Porque se ele não obedecer, ele tão somente vai fraquejar na vida. E ele ainda diz, ai dos que fazem do pecado uma coisa boa, do amargo o doce. Se é amargo, meu amigo, é amargo. Se é pecado. Não é o sujeito querer encobrir e dizer assim, não, o fulano tá bem, tá feliz, porque tá na vida que pediu a Deus. E ele tá totalmente desviado do caminho do Senhor, certo? Às vezes o sujeito tá vivendo a vida de maneira errada, totalmente errada. Ele sabe que tá errada, que não tá de acordo com a palavra do Senhor. Aí ele tá fazendo do amargo o doce, porque eu gosto de viver nessa vida. Por quê? Porque isso me dá prazer, isso me apraz. Ou então, não, eu tô vivendo assim, deixa eu viver assim, porque eu quero é assim. Mas sabe porque sabe que tá errado. Então, a Bíblia diz, ai dos que vivem assim. Ai dos que vivem no erro e dizendo que o erro é doce, que o erro é o certo, que o amargo é doce, né? Que faz dessas coisas, da luz, das trevas, luz. Não. O sujeito sabe o que é certo e sabe o que é errado. Então ele tem que tirar a mão do errado e pôr no certo. A Bíblia diz ai. E ela diz aqui, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e inteligentes em sua própria opinião.
Que as pessoas às vezes dizem, não, deu errado porque o fulano fez isso assim, assim. Ou deu errado a criação do filho, ou o casamento dele ou dela, porque aconteceu isso assim, assim, por causa do ciclano, por causa do fulano. Ai, a Bíblia diz, ai, dos que são sábios ao seu próprio entendimento, dos que são sábios aos seus próprios olhos, e inteligente em sua própria opinião. Ah, é a opinião própria. Não, eu quero saber, é a opinião do Senhor, a palavra do Senhor. Essa é que é a palavra final. Essa é que é a vitória, certo? Porque a Bíblia diz assim, a resposta certa, a vitória, quem dá a resposta final é o Senhor. A vitória vem de quê? Do Senhor, da parte do Senhor. Então, que a gente possa reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos e saber de uma coisa, que Deus é quem faz todas as coisas. Que Deus fala com o sujeito obedecer, ele vai ser bem sucedido. Se ele não obedecer à voz do Senhor, ouviu e não obedeceu, vai ser um escárnio e uma vergonha para a sociedade. Nada vai dar certo para ele na vida. Aí ele diz aqui, ele diz até isso aqui, ó. O Senhor dos Exércitos me diz, sem dúvida, muitas casas ficarão abandonadas, as casas belas e grandes ficarão sem moradia, uma vinha de 10 alqueiros só produzirá um pote de vinho, um barril de semente só dará uma arroba de trigo, quer dizer, nem chega a prosperidade, também não vai chegar. Nada vai chegar se você não ouvir e obedecer a voz do Senhor e reconhecer que não é nosso mérito, não é para glórias do homem, o homem não tem glória, não leva glória, só para a glória de Deus. Foi Deus quem deu sabedoria, foi Deus quem fez aquela pessoa ser abençoada, porque ela ouviu e obedeceu a voz do Senhor. Então, que Deus possa abençoar a cada um de nós, que nós possamos ouvir e obedecer em todos os nossos caminhos, a voz do Senhor nosso Deus, que nós vamos ser bem-sucedidos se fizermos isso, amém? Pois que o Senhor fique com Deus, que o Senhor possa lhe abençoar ricamente, e essa é uma pequena reflexão da parte do Senhor que eu queria deixar aqui, de Isaías capítulo 5 para vocês, que Deus possa nos abençoar, amém.